essa discussão é boa, porque o Tite, quando foi contratado, muita gente dizia que não ter a cara do Flamengo, né? Essa coisa do peito aberto, do futebol vistoso, da artilharia pesada, virou o time que não toma gol, né? De repente. Mudou um pouco a faceta. E ontem eu coloquei, acho que uma pulguinha atrás da orelha do nosso Renato Maurício Prado, acho que ele ficou até sem dormir. Porque eu, assim, enxergando o elenco do Flamengo dessa temporada e o trabalho do Tite para essa temporada, eu vejo o elenco do Flamengo mais forte pela primeira vez nesses últimos anos, do meio para trás do que do meio para frente. Porque teve um certo enxugamento, assim, discreto e turbinado pela ausência do Gabigol, né, do banco de reservas, porque se você pegar, Júlio, no setor ofensivo, o Tite gosta de jogar com 3 atacantes, ele só tem um reserva grande, que é o Bruno Henrique. Sem o Gabigol, ele só tem um reserva grande, o resto é garoto, garoto da base. O Bruno Henrique começou jogando ontem, Luiz Araújo ficou fora. E ele tinha uma troca só para frente e fez a troca. Luiz Araújo entrou depois. Então, se o ataque é Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha, o Bruno Henrique é o cara que pode substituir os 3. E só com a ausência do Gabriel. Do meio para trás ele tem mais gente. Ele tem 4 zagueiros do mesmo nível. Ele tem 2 laterais esquerdos do mesmo nível. Ele tem agora volantes do mesmo nível. O De La Cruz, de fato, é um tempero que não existia, mas que você... Agora o Gerson está machucado, mas você tem De La Cruz, Gerson. Nesse setor você tem, do meio para frente, não tem tanta gente assim. É só olhar os bancos de reservas do Flamengo nos últimos tempos, nos O últimos Alan jogos. também, né, Arnaldo? O O Alan Alan, entrou bem volante. no segundo tempo. Então, a fartura hoje é mais do meio para trás do que do meio para frente. Então saiu o Everton Ribeiro, o Gabigol não está jogando. Mudou um pouquinho, discretamente. E esse é um fator que eu acho que pode pesar na temporada, sobretudo naquela época maravilhosa da Copa América, em que o Brasileirão vai comer solto e o Flamengo vai ter vários desfalques, inclusive do meio para frente. Eu acho que o Pedro tem boas chances de ser, sei lá, convocado, não sei, depende, mais para frente. E aí talvez pese para o Flamengo nessa temporada essa, eu vou colocar com todas as aspas possíveis, tá? Possíveis. Escassez, é um pouco reduzido o repertório do meio para frente, que é muito bom com o time titular, mas que tem esses poréns. A outra coisa, de fato, o Tite tem essa característica em todos os trabalhos que ele teve. Ele eliminou o Fluminense na semifinal do estadual, passando o trator no primeiro jogo, e no segundo jogo administrando a vantagem. Foi 0-0, a galera ficou brava por ele ter administrado a vantagem da primeira partida. Ontem a primeira pergunta, Júlio, foi essa. Você ficou administrando 1-0 e tomou 1-1? E ele já na defensiva meteu o fresh. Não, seria covardia da minha parte. Eu tentei dar gás novo do meio para frente, colocar mais um atacante. Na verdade, ele colocou o Luiz Araújo, que era o único atacante no banco, e fez uma das trocas. Então, essa expectativa que normalmente o rubro-negro tem de um time avassalador, talvez ele não tenha com o Tite um time avassalador, mas ele tem um time seguro, que estava, assim, digamos, valorizando muito a tal da defesa intransponível. E ontem tomou o gol. Tomou o gol. E perdeu 3 pontos. Então, assim, eu não... Deixa eu falar uma coisa. Fala, deixa eu falar uma coisa. Você falou... como você falou do Tite, que é um time mais seguro, né? Seguro. Não é seguro. Seguro significa chato, né? Porque todo time seguro é chato. Todo time seguro é chato. É um pouco isso, é verdade. Eu entendo. Ele é um chato que pode dar resultado. Deu resultado muitas vezes. Na seleção brasileira, nas Copas do Mundo, não deu, e era um pouco chato. A gente falava muito sobre isso, né? Com ótimos jogadores. Como é que ter um time com ótimos jogadores ser chato? É até difícil, mas era um time chato. E então tem essa situação que acho que vai acompanhar o Flamengo nessa temporada toda. A expectativa tem que ser adequada ao que o técnico mais ou menos coloca, e a gente pôde ver, inclusive no estadual. E é curioso, bastou um tropeço com
com as ressalvas que o Júlio falou, empate fora de casa contra o Milionários, mas bastou um tropeço para essas coisas surgirem de novo no questionamento em relação ao trabalho do Tite e a afinidade que ele tem com o Flamengo. A gente tem muito assunto ainda no programa, mas eu quero fazer, para a gente passar a régua no Flamengo, quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma ideia que eu tenho aqui, queria ver se vocês estão de acordo. Times chatos, seguros, times do Tite, times bons defensivamente, mas que não são assim, que não vão ficar buscando goleadas e tudo mais. Esses times são mais próprios para os pontos corridos do que para o mata-mata? Casão, você acredita mais no Flamengo no Campeonato Brasileiro e desconfia mais do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil? O Tite, né? Não, eu acho que o Tite ele vai bem em mata-mata. O Tite, ele sempre foi muito bem em mata-mata. Clube. Ele sempre foi muito bem. Campeão com o Grêmio, da Copa do Brasil, campeão com o Corinthians da Libertadores, campeão com o Corinthians no Mundial, foi campeão invicto, inclusive, na Libertadores. Então, o Tite tem esse DNA de ser melhor, talvez, em mata-mata. Mas esse time do Flamengo, especificamente, eu acho que ele tem, esse ano, com esse modo chato do Tite jogar, né? Se preocupando, o Tite se preocupa muito em não tomar gol e pouco em fazer gol. Então ele faz ele fica tentando administrar o resultado, né? Esse tipo de jogo, ele funciona em pontos corridos, porque o pontos corridos você precisa de uma regularidade. Então, na realidade, quem toma poucos gols num campeonato de pontos corridos, ele tem mais chances, mesmo não sendo um time, mesmo não tendo o melhor ataque do campeonato, ele pode ser campeão tendo a melhor defesa do campeonato. Né? Então o Tite tem esse jeito dele aí. Só que eu acho, em cima da chatice do jogo ou de futebol seguro, é aquela questão que o futebol do Brasil, o futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro, a escola do nosso futebol brasileiro sempre teve uma grande pitada de tempero da irresponsabilidade do jogador, né, dentro do campo. Nós tivemos milhares de jogadores irresponsáveis positivamente dentro do campo que faziam o futebol brasileiro ser completamente diferente. Você pega Garrincha, você pega o Edu dos Santos, você vai pegando vários jogadores, Paulo César Caju, enfim, tem diversos jogadores do passado que tinham dentro do DNA futebolístico deles a irresponsabilidade. O que é? Não ficar cumprindo muito tática, sabe? Não tem aquele papo, toda hora, vamos ver o que o professor vai falar, vamos ver o que o professor vai falar. Cara, será que o jogador de hoje não tem a capacidade de deixar o professor falar, entrar por um ouvido e sair pelo outro e fazer alguma coisa diferente do que ele fala? Então, os treinadores, no caso o Tite, ele não é tão responsável assim pela chatice do jogo, né? Ele é 60% responsável, porque é ele que fala desse pragmatismo, dessa chatice. Mas o jogador de futebol atual, eles aceitam tudo o que o professor fala e não desobedece, sabe? Hoje, fazendo uma analogia com uma sala de aula, todos os jogadores do futebol hoje sentam lá na frente, não tem ninguém que senta no fundo da sala. E é verdade. E com o celular. Então, e o cara do fundo da sala era aquele cara divertido da sala de aula. Aquele que os caras da frente davam risada, aquele que o professor ficava invocado com ele, mas também se divertia com ele. Então, os jogadores de futebol hoje sentam todos na primeira fila da sala, não tem ninguém lá atrás, não tem ninguém engraçado, não tem ninguém responsável, não tem ninguém que brinca, não tem ninguém que tira da zona de conforto uma situação, entendeu? Então, cara, é chato mesmo. E não é só o Tite, né? Vamos falar a verdade. A gente fala do Tite porque o Tite é mais tempo chato. Hoje em dia, você pega os times de futebol do Brasil, 99% de todos os jogadores, eles sentam na frente da sala e os professores são aqueles professores chatos.
Quem é do fundão lá no Flamengo tá suspenso, né? Que é o Gabigol. Exatamente. Sobrou o Marinho. Só que ele é fundão, ele é do fundão da sala, dentro e fora do campo, aí complica. Tem que ser com controle, tem que ser do fundão, mas às vezes, né? Tem que passar de ano, né? Ô Arnaldo, rapidinho, por falar em futebol chato, a gente já vai falar do Corinthians, mas rapidinho, você acha que você confia mais no Flamengo em mata-mata ou em. Porque o Tite, o Casão citou vários bons sucessos do Tite no passado, mas tudo antes da seleção, né? Depois ele entrou no modo pontos corridos com a seleção nas eliminatórias e no mata mesmo, que foi Copa do Mundo. É uma boa questão essa para a temporada. Eu acho que o Flamengo tem chance nas 3 frentes principais, mas em relação ao brasileiro, concordo muito com o Casão. Normalmente, pontos corridos é o mais regular e é a melhor defesa quem vence, normalmente, não é sempre, mas normalmente. Só que esse ano, como eu ressaltei, os pontos corridos do Flamengo tem 9 rodadas durante a Copa América em que ele vai perder 6 ou 7 jogadores. Então, para o Flamengo ter sucesso nos pontos corridos, ele tem que largar muito bem. Cara, eu vi os jogos do Flamengo até a parada da data FIFA pré-Copa América, só tem casca grossa. Para vários times também, mas para o Flamengo especialmente, ele tem 2 clássicos, tem São Paulo, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Atlético Paranaense na Arena da Baixada, tem Atlético Goianiense em Goiânia. Cara, ele tem pouquíssimos jogos daqueles assim, 3 pontos garantidos, sabe? Nos primeiros 10 do Brasileirão. Se ele não largar muito bem, ele vai chegar lá nesse período da Copa América com 9 rodadas, com desfalques, já devendo. E aí eu acho que ele não vai triunfar nos pontos corridos. Acho que isso é chance de outros times, sabe, Júlio? É um campeonato, é uma temporada diferente por conta dessa bizarrice de 9 rodadas do brasileiro, sei lá quantas, durante a Copa América com desfalques grandes. E o Flamengo todo ano tem. A base do time, ela é convocável. Então, os pontos corridos serão um desafio gigante. Não por acaso o Flamengo tentou mudar isso até o fim. Que esse período fosse acoplado com datas das Copas da Copa do Brasil, né, outras situações, mas não teve sucesso. Então, eu acho que pontos corridos ou tem uma largada muito boa ou vai ficar difícil.